Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Muita paz. Mais uma vez aqui na nossa casa, estamos reunidos para o estudo da ideia. E hoje nós temos a grande satisfação de receber mais uma vez a nossa irmã Lígia, que é sempre do Serra Talhada, que vai conversar com vocês coisas maravilhosas, né? Para a gente entender e melhorar cada vez. Vamos fazer a nossa vida. Pai, Filho e Bondade, amado Mestre Jesus, amigo da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, te rogamos pelo Filho, pelo Pai, derrama sobre todos nós o teu Espírito de paz, que é harmonia, que é equilíbrio, e em especial a nossa irmã, que guarda a palavra, para que ela tenha palavras simples, esclarecedoras, que não ajude na compreensão dos ensinamentos que ela tem para nós. O teu amor, a tua luz, nos envolve hoje. Boa tarde a todos, mais uma vez aqui. Aí quando o pessoal fala assim, é Dígila, vai falar sobre dor. Dígila vai falar sobre reforma íntima. Mas nada fora do Evangelho. A palestra, como eu sempre digo, primeiro é para mim, né? É sempre um estudo para nós mesmos que estamos aqui na frente, né? Nessa trajetória, nessa peleja para nos melhorarmos. E o tema hoje é as dores da alma. A gente teve um pequeno atraso, porque como sempre tem umas coisinhas e outras, mas Deus é mais. As dores da alma, né? Deixa eu apresentar para vocês. Não sei se vocês já leram esse livro. É do Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Esse livro é maravilhoso. E antes de dar início a entrar nas questões das dores da alma, a gente vai receber primeiro o recado de Jesus, que ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele não disse que vai nos dar a mágica, né? Ele vai nos auxiliar, ele vai nos ajudar a aliviar as nossas dores, né? Não está dizendo que vai sanar, mas vai ensinar a estrada, o caminho para a gente sanar, aliviar, pelo menos consolar o espírito tão sofrido, né? Aí a gente vai passando para psicologia, né? Comportamentos. O que é que define o nosso comportamento? Então diz assim que definimos comportamento como um conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Não tem, todo efeito tem uma causa, né? Então o nosso comportamento ele é definido por algo que aconteceu. Aí a gente responde. Como a gente vai responder a esses estímulos depende muito de como está o nosso equilíbrio emocional, moral, como está a nossa caminhada na nossa evolução, como estamos conosco mesmos, certo? E esses estímulos são diversos, né? São as nossas emoções que vêm à tona. Como se dá a nossa resposta? Nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores. As nossas convicções determinam o nosso comportamento exterior, como a gente vai responder esses estímulos. Nossos valores sobre nós mesmos, conscientes e inconscientes, sobre o mundo que nos cerca, nosso conhecimento intelectual,
moral, nossas emoções, sentimentos e experiências passadas e presentes determinam as nossas respostas a esses estímulos, certo? Então, se alguém numa briga revida, aí já está mostrando como é o comportamento dela ainda diante de uma contrariedade, né? Se a gente não responde, fica em silêncio, aí já mostra que a gente já aprendeu a se silenciar, né? A mastigar, ressignificar, né? Uma agressão, né? Uma calúnia, ou o comportamento do outro em relação a nós mesmos, seja no campo amoroso, seja no trabalho, seja no relacionamento, no convívio social conosco mesmo, com nossos amigos, aqui nesse ambiente, tá certo? Lá fora. A gente aprende a construir a nossa personalidade em contato com o outro, e isso desde que nascemos. Aí tem algumas dores da alma que a gente vai ver, que traz aí no livro de Hamed. Crueldade, culpa, mágoa, dependência, inveja, orgulho, solidão, egoísmo, depressão, irresponsabilidade, vícios, baixa autoestima, repressão, crítica, preocupação, rigidez, insegurança, ilusão, medo, ansiedade, perda. Só que não vou falar de todas, né? O resumo do resumo. Crueldade. Hamed diz que cada ato de agressividade neste mundo tem como origem base uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Aquelas pessoas que são cruéis e trazem dentro de si ainda sentimentos de crueldade, de querer machucar, de querer ferir o outro, ainda é uma pessoa que está mas no primitivismo, ainda não aprendeu a amar, né? Não passou pelo sentimento de humano, de amar o outro, o próximo, né? Ainda traz dentro de si ainda aquele ser primitivo. A atrocidade, o sadismo, a perversidade, a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana em processo inicial de desenvolvimento. Então, quer dizer, pessoas que cometem sadismo, vamos a um Hitler na vida, né? Que fez tantas crueldades, que era uma pessoa ainda que não tinha aprendido a amar, né? Isso, um dos, né? A desumanidade, tantas pessoas aí que são desumanas, que não têm amor, que não têm empatia, ainda é uma pessoa que não conseguiu aprender a amar. E a gente não fala nem no amor carnal, esse amor de desejo. É o amor universal que Jesus veio trazer para a gente e nos ensinar. De todas as violências que padecemos, a que fazemos contra nós mesmos, são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constrói cercas que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Então, ele diz que a mais violenta é a que fazemos conosco. A crueldade maior é quando nós nos culpamos, nós nos colocamos numa prisão. Nós somos juízes de nós mesmos. E às vezes nós somos muito cruéis conosco mesmos, no nosso autojulgamento, nas nossas autocríticas, né? Nós nos punimos, e isso, ele diz que é uma das piores violências que acontece, porque a gente sufoca aquele ser que é para brotar, para florir, a gente sufoca ele, aflige, né? E aí é por isso que tem tanto sofrimento, tantas pessoas com depressões, né? Tantas pessoas angustiadas. No Livro dos Espíritos, no número 754, pergunta 754, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: a crueldade não decorre da falta do senso moral?
E eles respondem: dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente. Não está desenvolvido, porém não está ausente, ele está latente, né? Porque ele existe em princípio em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Aí nos estudos que a gente estava tendo semana passada lá no Novo Horizonte, Jânio falando sobre a crueldade, sobre o livre-arbítrio, sobre a pessoa ser má, que muitas pessoas má. Aí eu digo, sim, mas a gente precisa saber que as pessoas que são cruéis, que as pessoas eles foram feitos simples e ignorantes. Todos nós fomos feitos simples e ignorantes. E Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha. E são as nossas escolhas que fazem com que muitas vezes tomemos caminhos errados. Desenvolva mais o lado ruim do que o lado mau. Nós todos nascemos bons, simples, ignorantes, para aprender. Aí as escolhas são nossas, né? Porém, a latência do amor, da moralidade está lá, porque nós somos filhos de Deus, né? Comentário de Kardec: todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação do instinto materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento deste arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, quer dizer, se a gente desenvolve mais a materialidade, a gente abafa, né, aquele ser mais humano, mais humilde, né, com mais moralidade, podendo tornar, como ele diz, na exceção, com excessividade, chegando a sermos rudes, primitivos, né? Agindo às vezes como animais. A gente vê aí a violência dos homens agredindo, e mulheres agredindo também, né? Orgulho. Na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa, portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas de nossa existência coletiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. Então, quando a gente despreza o nosso irmão, né, isso está sendo uma das atitudes inadequadas para a nossa própria evolução, porque a gente está se colocando num alto patamar, né, de que somos melhores e colocando nossos irmãos abaixo de nós. Então estamos desprezando, menosprezando o saber do outro, a qualidade do outro, certo? Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos podemos e todos fomos convocados a dar nossa contribuição ao universo. Todos nós somos importantes. Todos nós fomos convocados para dar nossa contribuição. Mas a gente tem que entender, porém, uma observação, que a gente não tem que estar preocupado com a reforma do outro irmão. Nós precisamos nos preocupar com a nossa reforma. Se ela é mais evoluída do que eu, ou se ela não está indo pelo caminho, o problema não é meu, a evolução da vida. O que eu posso fazer é dar um conselho. Assim, se ela for mais evoluída do que eu e me criticar ou chegar está errado, porque não se critica o irmão, tá certo? Porque cada um tem a sua consciência e o livre-arbítrio. O que é o máximo que nós podemos fazer é um aconselhamento com amor, como Jesus fazia.
mas não para criticar o nosso irmão, nem apontar os erros do irmão, certo? Porque cada um tem a sua trajetória, cada um tem seu momento, cada um tem o seu tempo. A gente tem que se preocupar com o nosso, a nossa evolução. Porque depois, no final das contas, isso já é clichê, é entre nós e Deus, entre mim e Deus, entre vocês e Deus, tá certo? Egoísmo. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente vê a si próprio. É um desejo superlativo de chamar a atenção, ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Isso, nós espíritas temos que ter muito cuidado. Aliás, todo ser humano tem que ter cuidado, mas principalmente quem está aqui, desse lado. Às vezes a gente dá uma palestra e a gente às vezes quer ser, né? E se a gente não tiver cuidado, o orgulho fala tanto que a gente quer ser aplaudido, quer ser exaltado. Nós somos espíritos devedores, é que chama a atenção. Então a vaidade, ela tem essas dois lados, porque não quer dizer que a gente não tenha que ser vaidoso, mas não vaidoso em excesso, de querer aplausos, de querer ser ovacionado, de querer que as pessoas elogiem o tempo todo, de querer ser babado pelo outro. Não. Isso é uma ilusão, certo? A gente precisa querer se melhorar dentro de si, se tornar uma pessoa melhor, para que as pessoas percebam na gente que somos bons. É tão bom quando a gente está do lado de uma pessoa que tem uma áurea boa, que ilumina, que é grandiosa. É tão bom estar perto de pessoas que passam energia boa para a gente. A avareza também é um produto do egoísmo. É uma necessidade que se encontra na intimidade da psique humana. Ela tenta enfeitar ou distrair o conflito com a busca de bens perecíveis, aqueles bens que são passageiros, mas nunca consegue suprir a sensação de carência íntima. Está sempre com alguma carência, certo? Aquele que é avarento, que quer as coisas para si, né? Ele tem uma necessidade embutida dentro dele, né? E ele nunca está satisfeito. Ele está em busca de algo, né? Sem saber, mas ele tenta mesclar isso, e ele mescla nesses pequenos gestos que a gente vê de pessoas que são avarentas com dinheiro, avarentas com suas questões de roupa, de sapato, bem, no mais mesmo conhecida a avareza de dinheiro, né? A ganância de ter. Questão 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque ela deriva da influência da matéria, o apego à matéria, né? Da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, né? Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Então, a partir do momento que a gente se dá mais valor à parte espiritual do que a material, a partir do momento que a gente compreende que o que estamos aqui é apenas emprestado, é um empréstimo, que a gente não leva nada, o que a gente vai levar daqui é o que adquirimos moralmente, aí a gente vai se desvencilhando, se desapegando, né?
deixando mais de ser egoístas, né? Aí responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque a gente muitas vezes responsabiliza o outro, a gente projeta no outro aquilo que está em nós, somos nós. Então, somos nós mesmos que fazemos nossos caminhos e depois o denominamos de fatalidade. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são resultado direto de nossas atitudes internas, das nossas escolhas. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, menos ele mesmo. Tem pessoas que cegam, ela só vê assim, não, isso está acontecendo porque foi Deus, ou culpa Deus, não, isso está acontecendo porque fulano atrasa a minha vida. Não está, até os espíritas, a gente às vezes tem mania de colocar a culpa nos espíritos. Está acontecendo porque os espíritos, olha, o espírito está me atrasando. Quando na realidade a gente precisa parar um pouquinho para ver o que é que a gente está fazendo para bloquear a nossa evolução, né? Por que que estamos atrasando? São as nossas escolhas. Os espíritos só vão influenciar a partir do momento que a gente deixar. A gente tem um livre-arbítrio. Se a gente tiver o poder de ver, de discernir, não, esse pensamento não é meu, esse pensamento é, não, eu quero isso, não quero isso. Por que eu estou querendo fazer isso? Se a gente questionar, como diz Sócrates, se a gente fizer questionamentos, a gente vai ter mais boas escolhas por aí. Somos responsáveis pelo que plantamos quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever. Estamos também escolhendo esse mesmo resultado. E, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Como eu disse, é assumir a responsabilidade 100%. Não colocar a culpa no outro, nem em Deus, nem em nada. Às vezes a gente bate no janela, a janela está fazendo aqui, né? Botar aqui, culpa até, né? Coisas abstratas aí, materiais, uma mesa, né? Acha que a mesa está no nosso caminho, quando na verdade a gente é que está no caminho da mesa. A gente culpa o mar por estar invadindo a parte litoral ali, né, das praias, dos apartamentos, dos prédios, quando na realidade o homem invadiu o seu habitat. O homem que invadiu o campo da praia, dos animais, e ali ele reclama, ele culpa que é o mar. Não, somos nós. Destruindo o meio ambiente, as calotas aí de gelo descongelando, o mar querendo, né, espaço, e é por isso que a gente vê tsunamis e muitas enchentes e etc, etc. Somos responsáveis por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Ansiedade. Quem aqui não é ansioso? Quem aqui é ansioso? Quem aqui é ansioso demais? Quem aqui é ansioso de menos? Quem aqui é ansioso em grau 1, 2, 3 até 10, né? A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente, advinda de coisas que irão ou não acontecer no amanhã. Somos muito preocupados. A pessoa que tem ansiedade está muito preocupado com o lá frente, o pré. Ainda nem aconteceu, não sabe nem se vai acontecer. Por isso que são pessoas que desenvolvem ansiedade, gastrite, síndrome do pânico, porque são ansiosas demais. A ansiedade, a reunião de todas as nossas ansiedades não pode alterar o nosso destino, somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente, a viver o aqui e agora. Eu fui para uma palestra lá em Recife recentemente, onde a palestrante iniciou dizendo assim: se vocês estiverem descascando uma laranja, esteja descascando uma laranja. O que é que ela quis dizer com isso? Esteja presente. Porque muitas vezes nós estamos aqui e não estamos, entendeu? De não estar presente no aqui e agora.
Muita gente está disperso, está em outro. Então, se estiver descascando a laranja, esteja descascando a laranja. Estiver lendo o livro, esteja lendo o livro. Porque tem síndrome do pensamento acelerado. Tem pessoas que têm essa doença, eu tenho isso. Eu não consigo parar, está sempre acelerado. É 1000 coisas ao mesmo tempo. Quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É a síndrome do pensamento acelerado. Está pensando aqui, está pensando ali, está pensando aquilo. E a gente precisa parar para viver o agora. E a mentalização, como é que chama? Os Budas chamam? Meditação é muito bom. Eu, como tenho um pouco de ansiedade, eu boto 3 minutos, que aí já, né? Depois vai aumentando, mas é muito bom. Então, determinação, vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Então, se a gente focar nisso, no momento presente, e não no passado, nem no futuro, viver o agora, vai melhorar bastante. De nada adianta teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Não adianta a gente se afligir, porque Deus não vai escutar assim essas aflições futuras. Calma, se acalma. Aí ele diz: já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Notaste como estás atropelando os outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminhas? Né? Todas essas perguntas precisam ter respostas, né? E sinceras, porque elas tendo essas respostas podem abrir a nossa mente para novas e melhores atitudes conosco mesmo, garantindo-nos estabilidade e segurança emocional, certo? Tem respostas para as nossas perguntas e questionamentos. Por quê? Porque eu estou preocupado com isso. Se a gente obter a resposta, a gente vai melhorar um pouco, vai diminuir mais essas crises de ansiedade, de preocupações do futuro, porque não vai melhorar, não vai adiantar. O futuro é o agora, é o que estamos fazendo agora, é que vai determinar o futuro. A gente já pode saber como é que vai ser dele lá na frente. Bom, se continuar assim, já tem mais ou menos a noção, né? Preocupar no agora. Viver o aqui e o agora. Passado leva um risco de depressão. Futuro, risco de ansiedade. Então, tempo presente, tá? Aqui, foca em mim, foca em mim. Foca em Disney. No aqui. Insegurança, a intensa motivação que invade os indivíduos para serem amados e queridos a qualquer preço, nasce das dúvidas íntimas sobre si mesmo. Isso é a questão da insegurança, da carência, gente. Isso é triste. Eu sei o que é carência. A insegurança transborda de tal modo que transforma a natural necessidade de amar em uma necessidade patológica. Temos que ter cuidado com a insegurança, para ela não se tornar uma coisa patológica, né? De satisfação, somente alcançada através da possessividade do amor. Quando a gente excede, torna isso patológico, a gente sufoca o outro. A gente sufoca quem está perto da gente, porque a gente tem necessidade de atenção, certo? Um comportamento exagerado de um indivíduo geralmente significa o oposto de que ele demonstra e confessa. Muitas vezes uma felicidade exagerada, um comportamento de eu estou ótimo, eu estou bem, sabe, aquele excesso. Embutido está uma pessoa em sofrimento, está uma pessoa insegura, está uma pessoa necessitada, que ela precisa dizer para poder autoafirmar, mas toda negação é uma afirmação, e toda afirmação pode ser uma negação também, certo? A Joana de Ângeles nos diz no livro Conflitos Existenciais, acho que depois eu vou dar uma palestra também, tem muita coisa por lá. Quando se apresenta em comportamento sobre o medo, agora falando sobre o medo, Bárbara, olha aí, o medo. Quando se apresenta em comportamentos assinalados pela timidez, há uma tendência natural à alienação ao convívio social, isolando-se
e ruminando pensamentos pessimistas em relação a si e aos outros, transformando o sentimento em raiva contida que empurra para pavores imprevisíveis. Uma pessoa que tem medo, uma pessoa tímida, ela pode se isolar, certo? Isolando-se, não é bom a solitude, momentos sós, conosco mesmo, como Jesus tinha, como Paulo teve, mas solidão não é muito bom, ficar muito tempo só, porque nos leva a pensamentos, a ficar remoendo pensamentos pessimistas em relação a nós e aos outros, e aí nos empurra para sentimentos de raiva, né, e pavor, né, pânico de algumas coisas. Quando se aguarda pela concretização de algo ambicionado, é natural que ocorram dúvidas em forma de medo. Por exemplo, quando alguém se afeiçoa por outrem, ocorre o medo de não ser correspondido. Diante dessa instabilidade, o medo ocupa um lugar de destaque. Então, assim, criar expectativas nas outras pessoas não é legal. Tá? Esse é um conselho que eu dou, porque já criei expectativas e a gente se frustra. E a gente cria medos. E aí bloqueia. E aí até bloqueia os nossos relacionamentos futuros. Tá certo? Por medo de se envolver, por criar expectativa em relação às outras pessoas e querer que as pessoas sejam perfeitas e que nos dê aquilo que a gente ambiciona, que a gente espera. Porém, não estar dentro daquela pessoa, corresponder daquela forma. Ela diz, nos tormentos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz que o vitimado ressinta-se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista de saúde e do equilíbrio. Quer dizer, uma pessoa que está obsediada, certo? O obsessor, ele telepaticamente, ele faz com que a vítima, ela se ressinta. Aquelas pessoas ali, ó, que estão ali querendo ajudar, e aí a pessoa se afasta, aí cria um medo, potencializa aquele medo e diz não quero, não vou, sabe? Isso tudo porque não quer que ela recupere, quer que a pessoa recupere, que nós recuperemos a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, tá certo? O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Certo? A gente pode deixar que o nosso irmãozinho nos influencie muito. Amor. Quase todos os habitantes da Terra são considerados um livro em branco. Quase todos são considerados um livro em branco em relação ao amor. Certo? Por não admitirmos nossa incapacidade de amar verdadeiramente, é que permanecemos desestimulados e conformados a viver uma existência com fronteiras bem limitadas na área da afetividade. Gente, não é o amor carnal, tá? É o amor universal, tá? Não é o amor esse do desejo, tá? Que tá falando aqui. É o amor universal. Negamos frequentemente nossos fracassos amorosos durante anos para não admitir nossas escolhas precipitadas e equivocadas. Muitas vezes também em relacionamentos, a gente, por insegurança, também tem a ver, para não admitir que fizemos escolhas erradas, a gente se dispõe a viver com aquela pessoa, negando, né? Não observando, negando que aquele relacionamento é um relacionamento abusivo. Perdemos a oportunidade de caminhar pelas veredas do amor porque não renunciamos à necessidade neurótica de sermos perfeitos. Neurose, eu quero a perfeição, eu quero o amor perfeito, eu quero a pessoa perfeita, eu quero uma vida perfeita. Perdemos a oportunidade de crescimento pessoal por nos queixarmos cotidianamente que estamos sendo usados e ignorados, porém não tomamos atitudes alguma. Essa oportunidade do crescimento, a gente se queixa da vida da gente, a gente se queixa do parceiro, a gente se queixa de algumas coisas, porém a gente não tem atitude, não faz nada para sair dessa linha, né? Dessa energia, não toma nenhuma
atitude nem positiva, nada. Então, e mesmo assim, aí continua isso, vira um vício, né? Mas deixamos-nos magoar pelos outros e acabamos magoando a nós mesmos. Quer dizer, a gente deixa, com todas essas nossas atitudes, ainda não sabendo amar verdadeiramente, aquele amor mais sereno, mais pleno, a gente deixa que ser magoado pelas outras pessoas e acabamos magoando a nós mesmos, né? Ferindo a nós mesmos pelas escolhas que fazemos, tá certo? Orientação do Evangelho, segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. É comum a gente errar, que somos humanos. Estamos num mundo de provas e expiações. Mas o que Kardec diz? Amai-vos. Não é Kardec, é o Espírito da Verdade. Ame e estude. Estude as obras, estude o Espiritismo. Frequente a casa espírita. Frequente os estudos para tirar suas dúvidas. Certo? Se aprofunde para que receba orientações boas, para que tenhamos, para que a gente possa ter uma ajuda espiritual. Isso é muito rico. Você não sabe quanto o Evangelho me ajudou. A doutrina espírita no todo me ajuda bastante. A grande terapia para a superação das nossas dores e aflições é o equilíbrio entre a matéria e espírito. Joana de Ângeles diz isso, eu esqueci de colocar o nome dela aqui. Precisamos estar em equilíbrio entre a matéria e o espírito, né? É isso. E isso se dá através do amor. Esse equilíbrio, o amor, a compreensão, o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. E esse amor a Deus, ele só acontece se eu me amar. Se eu me amar, eu vou amar o próximo. Me amando o próximo, eu vou estar amando a Deus. Porque Deus está dentro de nós. Cada um de nós, certo? Então, se eu desenvolver, se nós desenvolvermos esse amor, essa compreensão, a gente vai estar aí num grande caminho aí de 50% vamos estar uns 2% de caminho andado, né? De caminho andado na nossa trajetória evolutiva. A gente já caminhou muito, já caminhamos muito, né? A nossa trajetória não é de agora não, é longa. Para finalizar, eu queria que você soubesse uma coisa, que Deus, Ele está sempre conosco, isso eu não preciso nem dizer, é fato, tá certo? E Ele manda um recado. Eu ia dizer assim, está faltando pessoas aqui. Não está faltando. Quem tem que estar aqui, quem tem que escutar está aqui, e sou eu mesma, a primeira, e as outras que quem faltar, eu sei que a casa está assim, uma abstinência grande, né? Depois dessa pandemia, né? Mas vai voltando. Com certeza, tenho certeza que as pessoas vão voltar. Se não pelo amor, vão voltar pela dor, né? Porque a gente sempre procura, infelizmente, a doutrina espírita quando necessitamos de um tratamento, quando necessitamos de uma água fluidificada, de um passe, de passar na mesa mediúnica. A gente esquece da essência da doutrina, que é o todo, tudo que ela nos ensina. Eu estou na doutrina, mas já vou aqui, Almi, uma doutrina, falando, filho, jovem Almi, mas eu tenho aqui uns 20 anos, tá, assim, de doutrina espírita. Se fosse só pelo, como é que se diz? Ai, gente, vai mesmo, me ajuda aí, Cleo. Pelo tratamento, as comunicações, eu não estaria mais, né, na doutrina. Mas o que me faz estar na doutrina há mais de 20 anos
é a beleza dessa doutrina. É o quanto ela me ajuda. Cada página do livro do Evangelho, do livro dos Espíritos, mas o Evangelho para mim é sagrado, é importante na minha vida, porque me ajudou bastante. E Deus diz uma coisa para a gente que está aflito, está chorando, está desconsolado. Ele vai dar um recadinho aqui, essa música. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Quem sabe canta. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Vamos fazer a prece.
Pai, amoroso e bom, que ama todos os seus filhos, desejo bem a todos nós. E cada dia da nossa vida dá uma nova oportunidade. A cada dia de Jesus, nós temos uma nova oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa reforma, para o nosso trabalho, de modificação interior. E aí a gente precisa realmente pensar nisso, pensar em nós, no sentido de nós é que precisamos nos melhorar, nós é que precisamos nos transformar para poder ter o merecimento da graça do nosso Pai. E vamos caminhar até o final, agradecendo a todos pelo presente e pedindo a nosso irmão que está com festa. Amém. Bom, vamos continuar nessa harmonia, né? Fechar os nossos olhos e agradecer, Senhor, por esta tarde iluminada. Sabemos que o Senhor não nos esquece, sabemos que o Senhor sempre nos manda uma resposta, de alguma forma, que tudo vai passar, seja alegria, tristeza, aflições, mas que também depende da nossa evolução, da nossa reforma, da nossa cooperação nesse trabalhar, nesse agir. Como Jesus sempre dizia, você quer ser curado? E a gente precisa responder essa pergunta de Deus, de Jesus. Nós queremos mudar, nós queremos nos transformar. E a gente entende, Pai, que o Senhor está o tempo todo nos mostrando, nos encaminhando, nos auxiliando nesse caminho. As pedras são instrumentos, vamos retirando do caminho, vamos nos fortalecendo. A cada dia, estar aqui também é uma forma do Senhor trabalhar, do teu agir com a gente, né? Seja dando palestra, seja conversando com os nossos irmãos aqui na frente, seja na sala de mediúnica, seja no passe, seja aqui assistindo. O Senhor está agindo o tempo todo. Gratidão, gratidão por tudo, gratidão por esse momento, gratidão pela ajuda que tivemos, espiritual muito grandiosa nessa tarde. Gratidão por tudo, Senhor. Nos abençoa. Agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos aos mentores desta casa, agradecemos o convite que nos foi feito para vir aqui nesta tarde, conversar com todos os irmãos e explorar um assunto que é sempre muito atual, né? A nossa reforma, as nossas dores, o caminho. E sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele esteja sempre conosco, não só hoje, mas sempre. Assim seja. E a dentro dessa paz, dessa luz, dessa harmonia, agradecemos ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso irmão Arthur, orientador da nossa casa, que dá um pouco concluído o estudo dessa casa.